Chega nessa escala, nós vemos muitas vezes esse abalo mexendo conosco, às vezes de uma forma negativa, porque muitas pessoas perderam a esperança. Muitas pessoas acreditam que não há possibilidade de mudar nada mais para melhor. Mas há ainda algumas pessoas que estes abalos mexeram de forma positiva. E eu quero que você seja uma dessas pessoas. Eu espero que você, hoje aqui nessa noite, seja alguém que esse abalo, ele tenha provocado algo positivo na sua vida. Porque às vezes a gente nem imagina que um abalo inesperado, ele pode gerar uma reviravolta tão grande, tão necessária na nossa história. Talvez você não imagine que esse vírus, um abalo tão inesperado, ele teria o poder de gerar um abalo tão necessário na história da igreja. Se nós formos olhar para a história que estamos construindo, para situações que nos abalaram ou abalaram a nossa jornada, nós certamente vamos ver momentos na nossa vida que nós somos abalados ou impactados negativamente por situações que vivemos, ou quem sabe positivamente. Mas estes abalos, eles nos impulsionaram para o nosso destino. Infelizmente, muitos paralisaram, muitos até retrocederam. Mas existe uma coisa que o abalo pode fazer conosco. Ou o abalo, ele nos destrói emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, ou ele nos encoraja a avançar. Dependendo da visão que você tem. Ele pode, através da sua violência, nos arrancar da nossa zona de conforto. Ele pode nos fazer ver novas oportunidades, criar possibilidades, novas estruturas. Os abalos têm o poder de nos fazer arrancar ou reavaliar situações da nossa vida, no nível que verdadeiramente nós possamos ir mais profundo, a ponto de ressignificar coisas na nossa história, de ressignificar coisas na nossa vida. Mas ele pode, com a mesma violência, nos abater. Então é um perigo a maneira como os abalos, eles podem chegar na nossa vida e construir aquilo que possa nos fazer retroceder, ou poderosamente pode nos levar para um lugar de mais intimidade em Deus. Geralmente nós nunca estamos preparados para sofrer os abalos. Geralmente os abalos, eles chegam na nossa vida, e quem sabe eles mexem na nossa fé, eles mexem na raiz da nossa fé. Mas uma coisa é certa: quando a nossa fé está enraizada no terreno apropriado, quando a nossa fé está enraizada no terreno seguro, todo abalo vai nos favorecer no nosso relacionamento com Deus, no nosso crescimento. Então, mesmo que eles atinjam a profundidade, a nossa estrutura, nós não ficaremos enfraquecidos por nenhum tipo de ameaça. Fale assim comigo: eu não ficarei de maneira alguma enfraquecido com nenhum tipo de ameaça. O reino está em mim. Então, queridos, o impacto do abalo das nossas vidas nunca será compatível com o poder de Deus que está em nós para enfrentá-lo. Pode ser violento o abalo contra a nossa vida, mas o poder de Deus que está em nós é mais poderoso para enfrentá-lo, é mais forte para enfrentá-lo. Então o reino está em nós, e existe algo muito superior diante de tudo aquilo que, quem sabe, nós enxergamos. A nossa visão muitas vezes ela é limitada, nós conseguimos ver o aqui e o agora, mas o Senhor, Ele tem uma visão além para tudo aquilo que está passando. Existe algo muito mais profundo, que Deus está lapidando, que Deus está formatando na nossa vida, do que tudo aquilo que está na esfera do que foi abalado.
nas nossas vidas. Há um poder sobrenatural sobre nós, para trazer restauração, para trazer libertação. Então Deus conhece os capítulos da nossa vida. Nós estamos nas mãos de um Deus poderoso. Nós estamos nas mãos de um Deus que sabe recomeçar. Nós estamos nas mãos de um Deus que escreveu a nossa história. Nós estamos nas mãos de um Deus que dá poder para aquele que pede. Então, queridos, o cenário, ele não pode mudar jamais o propósito de Deus conosco. Repita assim comigo: o cenário não muda o propósito. Repete comigo: o cenário não muda o propósito. Mas é imprescindível, queridos, que nós saibamos ouvir a voz de Deus. Porque quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, quando nós aprendemos a ouvir Deus falar, para estarmos preparados no cenário que Ele nos coloca, se nós sabemos ouvir Deus falar, nós também vamos saber ouvir ou saber viver os momentos em que Ele fica em silêncio. Tão importante como ouvir Deus falar, é importante você ter condições de saber esperar quando Ele está em silêncio, quando Ele fizer silêncio. Então, uma vez que você sabe ouvir Deus falar, você também sabe confiar no seu silêncio. E às vezes parece tão difícil confiar no silêncio de Deus. Mas quanto menos intimidade nós temos com a voz de Deus, mais dificuldade nós temos de confiar no seu silêncio. Mas Deus às vezes faz silêncio. Deus às vezes fica calado. Sabe por quê, queridos? Para que a nossa esperança possa sobreviver, mesmo diante da dor. Mesmo quando nós deparamos com a dor. Por que Deus nos faz passar ou permite nos passar por esses momentos? Porque a pessoa que não é educada na dor, ela será sempre uma criança. Uma pessoa que não sabe crescer na dor, ela será sempre uma criança. Uma pessoa que não sabe desfrutar da dor, ela nunca será madura. Ela sempre será infantilizada. Então é tão importante aprender isso no nosso processo espiritual. Nós encontramos a igreja primitiva, como eu disse aqui no início, que é o modelo de como reagir diante dos abalos e da forma como Deus quer trabalhar em nós. A igreja primitiva foi a igreja que enfrentou vários tipos de abalos. Vários tipos de abalos. E quando nós olhamos lá em Atos 2, a Bíblia relata um grande abalo. E por que não dizer um abalo inovador? Um abalo extraordinário. E eu queria que você abrisse a palavra comigo. Livro de Atos, capítulo 2. Vamos ver quão inovador foi esse abalo sobre a igreja primitiva. Porque aqui nós vamos enxergar como o Espírito Santo, ele trouxe um revestimento sobre as nossas vidas. Mas nós vamos perceber que a igreja primitiva, antes dela receber o abalo inovador do Espírito Santo, ela passou pelo abalo da morte e da ressurreição de Jesus. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós passamos por processos. Alguns abalos na nossa vida serão abalos que verdadeiramente vai mexer no nosso interior, na nossa espiritualidade, na nossa fé. Mas há outros tipos de abalo que eles virão para nos revigorar, para nos renovar, para nos restaurar. Então, Atos 2, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. O que eu quero frisar aqui? O texto diz assim, olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então cumpriu. Primeiro, Deus vai cumprir aquilo que é necessário, para que depois Ele então venha trazer aquilo que nós precisamos.
Aqui nós vimos que cumpriu o dia de Pentecostes. Eles tiveram que concluir o processo. A Bíblia diz que eles ficaram fechados a 4 paredes, dentro do cenáculo, durante 10 dias, se preparando, para que chegasse o dia de Pentecostes, e então o Senhor pudesse cumprir a promessa dele. Então, queridos, tiveram que concluir o processo, para depois viver a promessa. Se nós não concluímos os nossos processos em Deus, existem algumas promessas que elas vão ficar paradas, agarradas, até que nós venhamos cumprir os processos. Então depois veio do céu um som como de um vento impetuoso, e a casa foi cheia do poder de Deus. E o versículo 3 diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Queridos, este abalo foi tremendamente necessário na história da igreja. Esse abalo veio para preparar, para fortalecer a história do cristianismo. Deus abalou, Deus fez. Eles entraram no cenário ali, primeiro guardados nesse tempo dentro do cenáculo, e eles entraram lá naquele cenáculo com um tipo de linguagem. Mas quando eles saíram do cenáculo, eles saíram com uma outra língua. Por que foi tão necessário? Por que Deus planejou mudar a nossa linguagem? Por que muitas vezes no processo da nossa caminhada com Deus, Ele vai trabalhando na nossa comunicação, Ele vai trabalhando na nossa linguagem? E aqui em Atos 2, nós vamos ver que eles entram no cenáculo com uma linguagem, mas eles saem de lá com outra. Eles entram com uma linguagem carnal, mas eles saem com uma linguagem espiritual. Deus precisava mudar aquela linguagem. Por isso eu enxergo aqui que quando eles saem, eles passam a comunicar a linguagem do Espírito. A descida do Espírito sobre as nossas vidas é para nos levar a comunicar a linguagem do céu, a linguagem de Deus, a linguagem que tem poder. Então Deus aqui fez o abalo que trocou uma linguagem carnal por uma linguagem espiritual. E somente essa linguagem na nossa vida pode promover edificação, pode nos fazer resistentes contra o reino das trevas. Então Deus, Ele continua a sua história. E dali para frente, nos capítulos seguintes, eles começaram a viver experiências tremendas com o Espírito Santo. E eu quero falar aqui no capítulo 3, sobre o primeiro milagre que essa igreja, que já estava capacitada pelo Espírito Santo, pôde realizar naqueles dias. Livro de Atos, capítulo 3, acompanhe a leitura comigo, a partir do versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. De cara, eu já quero começar te deixando um alerta aqui nessa noite. De cara eu quero trazer para você um alerta que se encontra aqui dentro desse texto. Cuidado
com quem você se associa. Dependendo das associações que você faz na sua vida, o poder do reino vai ficar encoberto em você. Cuidado com as associações ou cuidado com quem você se associa. Esse coxo aqui, a história diz que ele era levado todos os dias, diariamente, à porta do templo. Ele não ia ali para pedir oração. Ele não ia ali para que alguém olhasse por ele e também, ao olhar, entendesse a necessidade dele e, quem sabe, clamasse a Deus para que ele fosse curado. A Bíblia diz que ele ia todos os dias, mas ele ia para pedir esmolas. E aquela prática tornou-se um hábito na vida dele. É claro que ele não ficava ali para pedir orações. E haviam pessoas associadas com ele. E essas pessoas que estavam com eles estavam comprometidas em levá-lo e deixá-lo todos os dias à porta do templo. Ou seja, ele não tinha acesso àquilo a qual poderia libertá-lo daquela paralisia. Então, há associações na nossa vida que nós precisamos avaliar o quanto elas nos libertam e curam, ou o quanto elas contribuem para que permaneçamos dependentes daquilo que nos paralisa. Há pessoas que nunca vão nos deixar no lugar que vamos ser curados. Há pessoas que nós associamos com elas, que elas nunca vão nos levar para um lugar que vai nos libertar. Mas há outras que elas têm o poder de nos colocar diante daquilo que nos cura, diante daquilo que nos liberta. Então esse homem ele era levado para pedir esmolas. E isso me faz refletir, porque esse coxo, desde que ele nasceu, ele era um coxo de nascença. Desde que ele nasceu, a Bíblia vai dizer aqui que ele se associou com pessoas que estavam com ele só para manter a sua paralisia. Quando você olha para a sua vida, quando você avalia a sua vida, quantas pessoas talvez fazem parte da sua história, mas querem apenas manter a sua paralisia? Não estão dispostos ou dispostas a te ver curado, a te ver restaurado. Tem associação que só mantém a nossa paralisia. Tem associação que nos impede de verdadeiramente viver o poder do reino. Nós precisamos nos associar com alguém que nos proporcione cura. Nós precisamos nos associar com quem nos faz crescer, com quem rompe as paralisias da nossa vida, com quem não vai nos deixar enfermos. Então associe-se com alguém que não vai te manter pedindo esmolas a vida inteira. Porque talvez você anda com pessoas que a vida inteira elas estão te proporcionando a condição de apenas ser um pedinte, de apenas viver de esmolas, aprisionado nisso. Então, queridos, você precisa associar com quem te põe de pé. Você precisa se associar com quem te faça acordar. Você precisa se associar com aquelas pessoas que mostram ou que apontam quem você é. Você sabe o que é conviver com alguém que passa a vida inteira assim, ó, leva e traz, leva e traz. Tem pessoas que nós convivemos com elas a vida inteira. Elas só levam e traz. Elas não agregam nada de poder na nossa vida. Elas não mudam, elas não contribuem para o nosso crescimento. Então quem passa a vida inteira carregando alguém nessa situação, com certeza está ganhando algo. Aquele que fica no leve e traz está ganhando algo. Escute o que eu vou te falar, que é muito sério. Não esqueça que eu estou abrindo caminho para aqueles que vão vir depois de mim. Mas o que o Espírito Santo, ele me incomodou. O que o Espírito Santo tratou no meu coração durante todos esses dias, na preparação desta hora aqui,
pessoas que estão lucrando com a sua fragilidade. Tem pessoas que estão lucrando com a sua paralisia. E te digo mais, o inferno também lucra. O inferno lucra quando nós deixamos de andar em Deus e ficamos paralisados. O inferno lucra quando nós não avançamos e passamos uma vida mendigando afetos, mendigando elogios, mendigando atenção. Então, diante disso, de estar dando lucro ao inferno, quem sabe com a sua fragilidade, com a sua paralisia, creia que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é poder do Espírito Santo. É poder do Espírito Santo para te levantar. É poder do Espírito Santo para te fazer movimentar dentro do propósito de Deus. Então se liberte primeiro de quem lucra com a sua paralisia. Avalie a sua história. Avalie as pessoas com quem você está associado. E olha quem é que está lucrando com a sua fragilidade. Tem pessoas, queridos, que usam a sua fragilidade para lucrar com ela. Só tirar proveito disso. Tem gente que só consegue crescer quando mantém os outros no chão. Se o outro está no chão, ele está crescendo. Então seja honesto com você mesmo, a ponto de ter coragem de, a partir de agora, sair das mãos de quem te controla emocionalmente, sair das mãos de quem te controla espiritualmente, sair das mãos de quem te controla fisicamente, quem está controlando a sua vida. Qual é a voz que você ouve? Qual é a voz que te dá destino? A quem você tem entregado o governo da sua vida? O que eu quero te passar nessa noite é que quando você se liberta de toda dependência, você consegue entrar em lugares que você nunca havia entrado antes. Quando aquele coxo, ele se libertou da sua fragilidade, quando aquele coxo, ele se libertou de toda a dependência que ele tinha, naqueles que o levavam e o colocavam na porta do templo, ele entrou no templo. Ele entrou no lugar que ele nunca havia entrado antes. Ele pôde desfrutar daquele lugar. Então eu quero dizer que você não será mais carregado por ninguém. Você não será mais carregado por ninguém. A dependência de ser carregado acaba agora. A dependência de ser carregado acaba hoje. A dependência de mendigar precisa ter um fim. Então aquele coxo, ele precisava encontrar com alguém que não continuasse contribuindo com aquela rotina de mendigância. Deus, ele vai colocar pessoas na nossa vida, e essas pessoas vão nos libertar desses relacionamentos ou dessas situações que faz com que nós fiquemos confortáveis numa vida de mendigância. Isso é muito sério nessa noite. A Bíblia diz que então um certo dia, como qualquer outro, aquele coxo está à porta do templo. E a Bíblia diz então que vem Pedro e João. O coxo, ele não se incomodou em fazer aquilo que era confortável para ele. Aquilo que ele já estava confortável em fazer, era rotineiro na vida dele. Todos os dias ele repetia aquilo. Então quando ele vê Pedro e João, ele pede uma esmola. E é tão forte isso que Pedro não foi logo olhando para aquele coxo, falando com ele assim, levanta e anda. Pedro não foi logo devolvendo o movimento para aquele coxo. Preste atenção. Pedro não foi logo dizendo, levanta e anda. Você está curado. Não. A primeira coisa que Pedro fez foi ajustar a visão daquele coxo.
Foi dar a ele visão daquilo que ele não tinha. Pedro, então, vai devolver a visão para aquele homem, ajustar a visão dele. Por quê? Porque, queridos, não adianta liberar movimento para uma pessoa se ela não tem visão. Não adianta você liberar uma pessoa para mover-se, mas ela está sem foco, ela está sem visão. Ela não sabe para onde olhar. E Pedro disse assim para ele, olha, olhe para nós. Redirecione a visão. Tenha foco, ajuste a sua visão. Então aquele homem certamente, eu acredito, ele deveria estar olhando para o chão. Certamente era um homem que estava acostumado a olhar para o chão. E até aquele momento ele estava acostumado a sobreviver de esmola. Mas, queridos, acredite, quando alguém cheio do Espírito Santo, quando alguém que carrega o reino em si, se aproxima de qualquer um que está sobrevivendo de esmolas, Deus tem libertação para acontecer. Deus tem libertação para fazer. Então Deus tinha uma libertação para aquele homem. Pedro e João eram homens revestidos do Espírito Santo. O reino estava sobre a vida deles. Eles carregavam o reino. Então é quem anda direcionado e revestido pelo Espírito Santo que tem cura para oferecer e não esmola. Se você encontra com alguém cheio do Espírito Santo, essa pessoa não tem esmola para você. Ela tem cura e restauração. Ela tem poder de Deus. Ela tem palavra de Deus. Ela não vai te deixar mendigando, ela não vai te deixar esmolando, ela não vai te deixar paralítico, ela vai te fazer andar. Ela vai te fazer ver aquilo que Deus quer que você veja ao seu respeito. Então tome muito cuidado. Porque quem está convivendo com você, talvez possa estar te mantendo paralisado. Então nem todas as pessoas, queridos, querem que nós venhamos a nos despertar, a nos libertar. Nem todas as pessoas querem ver o nosso progresso. Quando você olha para Davi e Saul, você enxerga claramente isso. O dia que Saul ouviu que estavam cantando a respeito de Davi, que ele tinha vencido mais inimigos do que ele, Saul tornou-se um perseguidor de Davi. Nem todas as pessoas ficarão felizes quando você se desperta. Nem todas as pessoas querem te ver libertas. Então é muito sério quando você deixa a sua vida na dependência de pessoas que dizem te entender, te conhecer demais. Escuta o que eu vou te falar. Deus abriu uma chave na minha vida a respeito dessa mensagem que Ele me passou pelo seu Espírito. Tome cuidado com aquelas pessoas que ficam o tempo todo dizendo assim, eu te entendo. Não, eu te entendo. Não, eu conheço bem a sua história, eu te entendo. Cuidado com essas pessoas, porque você muitas vezes vai permanecer numa maneira escrava por causa daquilo que aquela pessoa te enche todo dia. Eu te entendo. Quem sabe a pessoa que te entende tanto fala assim com você, por que você não foi no Atos 29? Ah, porque tinha que pagar, e aí ficou difícil. Aí aquela pessoa vira para você e fala assim, eu te entendo. Ah, por que você não foi no culto? Ah, eu estava cansado, estava cansada, trabalhei demais, minha rotina é pesada. Aquela pessoa vira para você e fala assim, eu te entendo. Ah, porque você não está participando de nenhum grupo na igreja, não está participando da célula. Ah, porque tem tanta coisa para me fazer, tanta coisa para me resolver, e a pessoa vira para você e fala assim, eu te entendo. Queridos, a gente precisa estar perto de pessoas que não entendam as nossas desculpas. Nós precisamos ter pessoas que tenham coragem de dizer quando nós estamos precisando tomar vergonha. Ah, eu não fui porque eu estava trabalhando. Toma vergonha, meu filho. Toma vergonha, minha filha. Toma posição com Deus.
Nós precisamos ter pessoas que não vai ficar o tempo todo falando que nos entende. Elas não estão nos ajudando. Elas estão nos prejudicando. Então, quando nós olhamos aqui, olha, para tudo isso que eu falei até agora, nós vemos aqui como o inimigo, ele tem o poder de nos manter escravos. Então, essas pessoas que falam conosco o tempo todo, que nos entendem, mas elas não nos confrontam, são essas pessoas que a gente agrada delas. É com essa que eu quero andar, que me entende o tempo todo. Mas aquela que nos confrontam, aquelas que não agradam das nossas desculpas, aquelas que querem nos despertar para a cura, essas nós rejeitamos. Mas a Bíblia vai dizer que em seguida, Pedro disse, após mandar aquele coxo olhar para ele, ele diz assim, olha, o que você quer eu não tenho. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o que ele estava dizendo para eles? Para esse coxo? Abre mão daquilo que você quer, para receber aquilo que Deus quer te dar. Abre mão daquilo que você quer, para você receber aquilo que Deus quer te dar. Aquele homem estava preso em uma fragilidade. Aquilo fazia parte da vida dele desde a infância. Mas dentro daquela situação de fragilidade, ele criou uma alternativa. Qual que era a alternativa dele? Mendigar todos os dias. Mendigar para alcançar os seus objetivos. Este homem coxo, ele estava à porta do templo. Era a escolha dele estar naquele lugar. Mas aquela escolha não estava baseada na fé. Aquela escolha não estava baseada em querer a cura. Queridos, o diabo, ele nos faz acreditar que uma vida à porta do templo, uma vida de visitante é suficiente. Não acredite nisso. Não acredite que uma vida à porta do templo, uma vida sem compromisso com Deus, sem compromisso com a sua palavra, sem compromisso com a igreja, vai fazer você andar, vai fazer você romper. O diabo, ele te faz acreditar que uma vida de visitante já é suficiente, não precisa se comprometer não. Não assume responsabilidade não. E eu quero dizer para você uma coisa: quem não assume compromisso não inspira confiança. Eu sempre percebi que as pessoas que não assumem compromisso não inspiram confiança. Você é casado com alguém, ela sai, não volta naquela noite, chega no outro dia. Onde está o compromisso dessa pessoa? Ela te inspira confiança? Alguém que não assume compromisso não inspira confiança. Nós precisamos viver do lado de dentro do templo e não à porta do templo. Nós precisamos ter essa intimidade, viver esse calor, viver essa comunhão. Porque foi para essa comunhão que Deus nos chamou para viver como igreja. Porque só assim nós podemos arrebentar as portas do inferno, as fortalezas do inferno. A Bíblia diz que um reino dividido em si, ele não pode subsistir. Deus está falando de unidade, de caminhar junto, de ter a mesma visão. Então aquele coxo estava ali diariamente, ele perpetuava uma alternativa degenerativa, um declínio habitual na vida dele. Queridos, emoções e sentimentos, quando nós vamos nutrindo certas coisas nas nossas emoções, quando nós vamos nutrindo algumas coisas nos nossos sentimentos, emoções e sentimentos viciam tanto quanto droga. Nós vamos ficando viciados. Então era conveniente para aquele coxo, aquela postura. Ele se viciou em viver daquele jeito. Ele se viciou em viver naquela dependência. Aquela conformação, para ele estava conveniente. A deformidade
miséria não está em algo que te paralisa fisicamente, mas a miséria está aqui, ó, naquilo que você carrega nos seus pensamentos, na sua emoção. O que aquele homem esperava da igreja? O que aquele homem esperava da igreja? Apenas esmolas. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, infelizmente, elas buscam a igreja em busca de esmolas. Ouro, prata. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão buscando apenas um alívio diário. Quando ele ganhava a esmola do dia, ele estava ganhando um alívio diário. E tem pessoas que estão assim, elas vêm na igreja buscando a cura apenas de um alívio diário. Elas não estão interessadas em estarem libertas, em estarem curadas, em fazerem parte do reino, em encherem do poder, da presença do Espírito Santo. Queridos, se você busca a igreja, ou busca da igreja que ela te dê apenas prata e ouro, a sua alma está doente. E você vai passar a vida toda do lado de fora apenas mendigando. Você não vai acessar o reino. Isso vai fazer você voltar para casa dos cultos, na maioria das vezes, frustrado. Sabe por quê? Porque não era todo dia que aquele coxo ganhava a esmola que ele queria, a quantidade que ele queria. Talvez tinha dia que ele ganhava a conta do que ele precisava, talvez tinha dia que ele ganhava até a mais, mas quem sabe tinha dia que ele não ganhava nada. Quem sabe tinha dia que ele voltava para casa frustrado, porque a esmola foi pouca, a esmola não dava. Então eu quero dizer para você isso: se você vai ficar vindo na igreja, vindo e voltando, apenas em busca de esmola, na maioria das vezes ou dos dias você vai voltar frustrado. Sabe por quê? Porque nem todo dia vão te dar a esmola na quantidade que você precisa. Nem todo dia você vai receber todos os elogios que você quer, todos os abraços que você quer. Haverá dia que a palavra vai te confrontar, que alguém vai te confrontar. E quem sabe você vai voltar frustrado. Então Pedro, ele não suportou ver aquele homem com mais de 40 anos, a Bíblia vai falar lá em Atos 3:22, na porta do templo, acostumado a fazer todos os dias o mesmo caminho. Escute o que eu vou te falar, por favor. O Espírito Santo está gritando no nosso meio. O Espírito Santo está nos sacudindo nessa primeira mensagem. Você precisa desaprender a fazer o mesmo caminho dessa dependência emocional. Você precisa desaprender a fazer o mesmo caminho dessa dependência química, dessa dependência sexual, financeira, eu não sei. Mas você precisa se libertar. Você precisa se libertar. Então Pedro aqui, preste atenção no que eu vou te dizer. Pedro, ele é a representação da igreja, que não distribui prata e ouro, mas que opera no poder do Espírito Santo. Isso precisa mexer conosco. Igreja dessa hora, igreja desse tempo, nós precisamos ser a igreja que opera no poder do Espírito Santo, e não apenas a igreja que está distribuindo prata e ouro. Isso vai ser colocado na nossa conta. Quando temos um encontro com o poder do Espírito Santo, a nossa paralisia acaba. Quando nós temos um encontro com o poder do Espírito Santo, a nossa fragilidade acaba, os bloqueios caem, nós somos curados. Mas nós estamos tão acostumados a passar uma vida mendigando, que nós nem sabemos mais falar com Deus pedindo cura, pedindo libertação.
Nós trocamos a cura por algo que só está anestesiando a nossa dor. Nós trocamos o poder somente por algo que está anestesiando a nossa necessidade. E a questão, queridos, é que nós vamos vivendo confortavelmente a vida cristã, apenas como simpatizantes da fé. Mas qual que é o problema de tudo isso? Um simpatizante da fé, ele é apenas um espectador do lado de fora. Um simpatizante da fé, ele não entra no nível de Deus para a vida dele. E qual que é o problema disso? Muitos simpatizantes da fé, eles querem viver as promessas que são dos filhos de Deus. Quem é simpatizante da fé, não consegue viver as promessas de um filho de Deus. Um filho de Deus é aquele que tem liberdade para caminhar do lado de dentro. Para andar aqui, ó, fluir aqui, ó, mover aqui. E quando ele sai, o poder sai junto. Quando ele volta, o poder volta também. Se ele passa na rua, o poder está com ele. Se ele entra no templo, o poder está com ele. Se ele entra no presídio, o poder está com ele. Se ele entra no hospital, o poder está com ele. Se ele entra em casa, está com ele. O poder o acompanha, mas o simpatizante da fé é apenas um espectador. Então Pedro, ele redirecionou o foco, a visão daquele homem. E aí o que ele disse para aquele homem? Levanta e anda. Ele não estava provocando nada emocional na vida daquele coxo. Ele estava chamando aquele homem para mudar o seu comportamento, para ele sair definitivamente do hábito de mendigar. Queridos, ir para o desconhecido muitas vezes nos dá medo. Sair de um lugar que a gente conhece, de uma postura que a gente conhece, de algo que a gente está acostumado a fazer, e você ir para um lugar, uma postura diferente, viver algo diferente, isso às vezes nos dá medo. Criar novos hábitos, novos comportamentos não é fácil. Mas quando nós somos levantados pelo poder do Espírito Santo, o nosso emocional é o primeiro a ser curado. Aquele coxo se firmou sobre os seus pés. A Bíblia diz que ele saiu saltando. E ele entrou com eles no templo louvando a Deus. Qual é o seu papel no reino de Deus? Qual é o seu papel nessa hora no reino de Deus? Qual é o seu papel como filho de Deus? O nosso papel é manifestar o poder que levanta os que estão no chão. O nosso papel é levantar os que estão no chão e conduzir para o propósito que Deus tem com eles. Então o Espírito Santo, para nos fazer levantar alguém, primeiro ele vai nos levantar. E eu queria que você ficasse em pé, ou de pé. Sabe por quê, queridos? Porque de um salto, você precisa sair definitivamente dessa paralisia. De um salto, você precisa sair definitivamente dessa dependência. De um salto, você precisa sair dessa zona de conforto. Sabe por quê? Porque a nossa vida também ela é feita de capítulos. Deus foi abalando as estruturas. A igreja primitiva, ela nasceu num ambiente de muitos abalos. Mas foi uma igreja empoderada pelo poder do Espírito Santo. Porque aquilo que Deus lançou sobre a vida dela, ela recebeu. Por isso, nessa hora é tão importante que você compreenda que você não pode ser alguém mais que mendiga. Você não pode ser alguém mais que entra no templo apenas querendo prata e ouro. Deus tem algo maior para a sua vida. Deus tem algo maior para você. Coloque a mão no seu coração, vamos orar.
Xarabalabassore carabalabahashe catarabalabahas. Herialabaia suri calabahashe cataramanassore has. Yamaya so kenaya haya maya suki eriabalabahashe cataramas. Herialabassuri andekemi anachore calabahas. Xarabacarabalabahasore calabas. Espírito Santo de Deus, nós começamos o Atos 29, chamando a Tua presença, chamando o poder do Teu Espírito, invocando o Teu nome neste lugar. Só o Senhor é digno de receber honra, de receber louvor, de receber glória. Só o Senhor é digno de tomar o trono neste lugar. A excelência é sua, o poder é seu, nós somos apenas os vasos. Espírito Santo, Espírito Santo, coloque pessoas para o lado de dentro do templo nesses dias. Arranca aqueles que ainda são só simpatizantes deste lugar de mendigância. Arranca estes que estão dependendo, vivendo uma vida de dependência emocional tão forte no seu passado. Traga-os para o lado de dentro. Faça-os levantar, recandará calamarrache. Heri alabassuri alabacantaralabahas. Heri alabaiache. Herabalabashe catarabalabahashe. Herabaiassuri andequeri alabas. Eu sinto um vento que sopra. E ele sai daqui, ó. Ele sai daqui, ele está indo para vocês. Ele sai daqui e ele entra aí. Não haverá oportunidade para você permanecer fragilizado. O Senhor te cura. O poder de Deus opera na sua fraqueza. O poder de Deus opera na sua fraqueza, na sua paralisia. E Ele te fala agora: levanta e põe-se de pé. Heraiachore calabarras. Herabaiachore carabalabahas. Pode chorar. Pode chorar, pode se quebrantar. O Espírito Santo está dizendo: eu vou trazer um grande quebrantamento nesses dias, nesta casa. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. O mesmo Deus de Atos 2 está aqui nessa noite. Línguas repartidas como de fogo estão sendo depositadas. O Senhor quer mudar a sua fala. O Espírito Santo quer mudar a sua comunicação, igreja. O Espírito Santo quer te ensinar. Ele quer tirar a sua linguagem carnal e te dar uma linguagem espiritual. Essa época é uma época em que a voz da carne não poderá mais se erguer. Ela não pode prevalecer mais. Porque o Espírito nos levanta, o Espírito nos ergue, o Espírito nos chama. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio, cheio, cheio do Espírito. Recarabalacache catarabás, herabalabassuri andequere alabache cataramás. Não dependa de prata e ouro. Abra mão daquilo que você quer, para você receber aquilo que Deus quer te dar. Assim nós começamos. Os abalos serão necessários na nossa vida. Abalos como esse dessa hora, onde o Espírito Santo está te falando: chega de mendigar.
A vida que está em você declara que Deus começou uma história com você no céu. E aquilo que teve início lá, o inferno não pode parar aqui. Quem começou com você foi Deus. E aquilo que Deus começa com você, o diabo jamais pode parar. A história que Deus fez com você, o diabo não pode alterar.